O milagre da cura do paralítico de Betesda nos ensina acerca da miséria que o pecado traz ao mundo. Para compreender melhor, acompanhe a leitura do Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 15, que dizem: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse é um milagre maravilhoso que Jesus realiza. Aquele homem suportou o sofrimento e a enfermidade por 38 anos. Presenciara outros serem curados nas águas de Betesda e voltarem alegres aos seus lares. Mas para ele não havia cura. Sem amigos, ajuda e esperança, ficava próximo das águas, mas delas não recebia qualquer benefício. Anos e anos se passavam e ele permanecia enfermo. Nada parecia trazer-lhe alívio ou melhora, senão a morte. O bispo John Charles Riley afirmou que quando lemos sobre casos de enfermidade semelhantes a este, devemos pensar em quão profundamente temos de odiar o pecado. Ele é a origem e a causa de toda a enfermidade neste mundo. Deus não criou o homem para ser assolado por dores, sofrimentos e doenças. Estas coisas são frutos da queda. Não haveria enfermidades se não existisse pecado. Mas se por um lado nos é revelada toda a destruição que o pecado tem causado, maldição, sofrimento, tristeza, levando muitos a um estado de total indiferença quanto aos seus próprios pecados, vivendo a vida como se seu agir réprobo, infame, fosse algo normal. Por outro lado, nessa passagem também aprendemos quão grandioso é a compaixão e a misericórdia de Cristo. Ele viu aquele pobre sofredor deitado entre a multidão. Embora desprezado e esquecido, aquele homem não deixou de ser observado pelos olhos de Cristo, que vê em todas as coisas. Jesus sabia muito bem há quanto tempo ele se encontrava naquela situação e condoeu-se dele. De forma inesperada, Jesus dirigiu àquele homem palavras de graça e compaixão e o curou imediatamente, enviando-o alegre para a sua casa. Este é um exemplo da bondade e do amor abundante e merecido de Jesus. Ele tem prazer na misericórdia, como afirma o profeta Miqueias. E o mais incrível é que Cristo está mais disposto a salvar o homem do que o próprio homem querer a salvação. Considere também onde Jesus encontrou esse homem, no templo. Depois de curado, ele foi honrar a Deus. E lá ele conheceu quem era aquele que o libertara daquela enfermidade, Jesus. Quando Deus se move entre nós, devemos honrá-lo,
Quando sentimos sua bênção e seu amor, devemos honrá-lo. Não é algo para adiar, deixar para depois. Razões elencadas pelos homens não são uma justificação satisfatória. Não tenho que esperar até domingo para agradecer ao Senhor. Eu posso dobrar meus joelhos exatamente onde estou e adorá-lo. É isso que Deus deseja de nós. Ele não quer nenhuma obstrução feita pelo homem entre ele e nós. Afinal, Jesus foi à cruz para tirar o pecado que nos impedia de chegarmos a Deus. Finalmente, neste milagre, aprendemos que, assim como a enfermidade, a restauração da saúde também nos traz ensinamentos. A saúde renovada nos levará de volta às nossas atividades familiares, acadêmicas, profissionais, mas precisamos nos manter vigilantes e demonstrar um ódio ainda maior ao pecado e viver constantemente para Deus. Você lembra das palavras impactantes de Jesus dirigidas ao homem curado? Ele disse: eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Alguns podem até esquecer as promessas e votos feitos no leito da enfermidade. Outros poderão afirmar que os perigos espirituais são insuportáveis. Entretanto, aquele que nos trouxe a cura é o mesmo que está conosco todos os dias. Ele é Jesus. Bom seria que pudéssemos gravar em nossos corações essas palavras: não peques mais, para que não te seja coisa pior sucedida. E assim, passes a anunciar aos homens o milagre que Jesus realizou em sua vida. Amém!